Dois versículos 16 e 17. Vamos ver o que Deus tem para nós esta noite. Hoje, meus irmãos estavam buscando a direção de Deus para uma palavra. Na verdade, eu estava com uma palavra já preparada, mas no meio da tarde Deus falou comigo: o mundo precisa saber que eu vou arrebatar a igreja. Aí Deus me deu essa palavra e quero compartilhar com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17. Quem está aguardando a volta de Jesus e amém. Olha, quando você localiza nesse vídeo, eu quero glorificar a Deus pela vida de todos os visitantes e visitados. Também aí a doutora Emanuel, seu irmão, esse jovem aí também, Deus abençoe. A Gisele vai ser acompanhado de mais duas fiéis escuteiras. Vocês são muito bem-vindos sempre em nosso meio. Vocês moram em nosso coração. E não esqueça que a tua mãe falou: não abandona a pastora Daniel. Você lembra disso? Então está aí. Glória a Deus. Amém? Nós já estamos na glória celestial. E logo nós estaremos lá também, né? Vocês são muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém? Os demais visitantes, como nós vamos receber esse povo? 1, 2, 3. Sois abençoados em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. A presença de vocês é muito importante para nós. Amém? Irmãos, vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos voltar no versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Eu gostaria que você dissesse para 3 pessoas próximas a você: diga, não é outro, é o mesmo Senhor. É o mesmo, glória a Deus, é o mesmo Senhor. Com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo. Quem tem alguém na família que partiu para a eternidade, crente? Tem? Os que morreram em Cristo, ressuscitarão. E isso é o evangelho que eu tenho crido 32 anos. Glória a Deus. Amém? Por gentileza, segure a mão dessa pessoa que está perto de você. Nós vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Hoje tivemos um dia tremendamente difícil, mas aqui estamos para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não importa se estamos quebrados ou alquebrados, o que importa é que a palavra de Deus vai fluir aqui esta noite. Já está fluindo. Atravessa o corredor ali. Aleluia. Fica tranquilo, não. Covid não mata crente, mesmo porque crente não morre. O crente não morre, lembra? Ele nunca morreu. Ele sai pertinho da gente para morar com Deus. Olha aí, crente não morre. Amém? Levante as mãos dadas aos céus, vamos orar. Feche os olhos, comece a clamar a Deus. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra, nunca houve, nunca haverá um Deus semelhante a Ti, que trabalha para aquele que te espera. Senhor, a nossa esperança está em Ti, ó Deus. A nossa esperança está no Deus da nossa salvação, no Deus que pode, no Deus que faz, no Deus que é, no Deus que realiza maravilha. Ó Deus, nós estamos em nossa direção esta noite, meu Pai, fortalecendo a nossa vida, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso coração, meu Pai, de uma maneira, Senhor, muito especial. Abra, Senhor, nosso entendimento esta noite. Faça o teu povo compreender, ó Pai celestial, a tua palavra. Que nos próximos 20 minutos a 25 minutos eles possam entender, Senhor, que o Senhor está às portas, porque o mundo precisa saber que o Senhor está aí para retornar, Senhor, para arrebatar a igreja dessa terra, meu Pai. Deus, que estejamos preparados para esse glorioso
noite. Nos ajuda de uma maneira tremenda, Senhor, a ministrar a Tua palavra. Que toda obra do diabo seja destruída esta noite. Que a nossa mente esteja cativa em Ti, para entendermos a Tua palavra, Senhor. Para que saiamos aqui esta noite crendo verdadeiramente que o Senhor voltará para levantar o Senhor. Pai, nós te louvamos esta noite. Oh, la calabaia, nós te louvamos esta noite. Oh, glória, nós te louvamos esta noite, Senhor, por esta oportunidade única. Por nós te glorificamos esta noite, ó Deus. Oh, glória, nós te glorificamos esta noite, Senhor. Aleluia, nós te adoramos em glória, poder, majestade, soberania e grandeza. Aleluia. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, renova ela, renova, Senhor. Fala conosco, Senhor, de uma maneira toda especial, Deus. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Assim que você sentar-se, todo amor e carinho que você tem por essa pessoa que está perto de você, diga para ela: nós vamos fazer uma viagem hoje. Glória a Deus. Pergunte para o irmão: para onde vamos? Ou para onde iremos? Diga assim: nós vamos para o céu agora. Nós vamos para o céu. Glória a Deus. Tem uma frase, tem algo assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: o céu ou a eternidade com Deus não é o nosso destino, é a nossa origem. Céu é a nossa origem. Queridos irmãos, eu estava em uma escola, numa certa ocasião, numa escola bíblica, e o preletor, o irmão que estava ministrando a palavra do Senhor, ele disse que em toda a Bíblia Sagrada, nos 66 livros da Bíblia Sagrada, só existem 3 mensagens: as mensagens fáceis, as mensagens menos fáceis e as mensagens difíceis. E ele disse: as mensagens fáceis são as mensagens que estão relacionadas com a salvação do homem. A salvação é tão fácil que até os loucos conseguem encontrar o caminho do céu. Existem desembargadores, juízes e grandes homens aqui nesta terra que não aceitaram Jesus como Salvador. E existem pessoas com problemas mentais que são crentes batizados com o Espírito Santo. Vai entender isso agora. Então a salvação é fácil. Qual é o processo para a nossa salvação? Ouvir, crer e estar convicto. Diga comigo: ouvir, crer, estar convicto. Salvação. Se você pergunta para um crente: você crê na tua salvação? Ele fica titubeando, dizendo assim: não tenho muita certeza. Deus já está instalado ali a dúvida, porque o verdadeiro crente está incluso naquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo número 8. Se você fizer uma dissertação ali de Romanos capítulo 8, fizer uma exegese ali, você vai descobrir algo glorioso. E uma das coisas que você vai descobrir em Romanos capítulo 8 é que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. O Espírito Santo testifica. Essa palavra, meus irmãos, testificar significa que o Espírito Santo ele tem convênio, ele está conveniado ao nosso espírito, ligado ao nosso espírito, e ele então testifica a nossa salvação. Pode vir qualquer homem desta terra, qualquer pastor, qualquer teólogo, qualquer anjo, qualquer anjo, querubim, serafim, trono, potestade, demônio, Lúcifer, olhar para mim e dizer: você não é salvo. Eu olho para ele e digo assim: eu sou salvo. Sabe por quê? Eu sou salvo porque quem me garante isso é o Espírito de Deus que se move em mim, se movimenta em mim. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou salvo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais ou menos assim: quando você pensa algo relacionado à salvação, é a mesma coisa de você pegar um fósforo e acender o fósforo e lançar num tonel de gasolina. O Espírito, quando a palavra da salvação chega, o louvor da salvação chega, quando alguém fala sobre salvação perto de você, você já percebe: eu não sou daqui, eu não sou dessa terra. Parece que tem algo que está querendo te impulsionar para cima. É o Espírito Santo
testifica com o teu espírito que você é salvo. Você quer ver um detalhe aqui essa noite? Todos nós recebemos uma fé denominada de fé salvífica. Quer que eu prove para você que você tem a fé salvífica? Quem aqui já viu o livro da vida? Levante a mão. Quem já viu o livro da vida? Levante a mão. Quem nunca viu o livro da vida? Levante a mão. E quando escreve teu nome está lá? Fé salvífica. Quem aqui já viu Jesus pessoalmente? Levante a mão. Quem crê que Jesus está caminhando aqui? Fé salvífica. Quem aqui crê que um dia você vai andar em ruas de ouro? Levante as mãos. Você já viu a cidade santa uma vez? Nunca ouviu, mas você crê que vai andar em ruas de ouro. O ouro lá é tão importante que nós vamos pisar. Aleluia. É tão importante aqui. Glória a Deus. Então a salvação é algo glorioso. No contexto de salvação que Deus nos deu, envolve o perdão, envolve a reconciliação, envolve a remissão, envolve a transformação, envolve tantas coisas. Poderíamos ficar aqui essa noite falando só sobre a salvação. E a salvação é uma mensagem fácil. A segunda mensagem, segundo esse pastor, a segunda mensagem são as mensagens menos fáceis. Quais são as mensagens menos fáceis? As mensagens que estão relacionadas com o Espírito Santo. Porque falar que o Espírito Santo é uma pessoa é fácil. Eu quero ver, provar em gênero, número e grau, de Gênesis e Apocalipse, que ele é uma pessoa. Mesmo porque a palavra Espírito no Antigo Testamento era ruach. No Novo Testamento nos traz a ideia de psique, de um ser que tem sentimento. Então preste atenção no que eu vou dizer aqui esta noite. Certa ocasião eu estava em minha casa, domingo pela manhã, e alguém bateu palma, fui atender a duas pessoas, aquelas duas pessoas que sempre caminham de porta em porta, domingo de manhã, não vou citar de que religião eles são. E as duas pessoas começaram a conversar comigo, e eles estavam trazendo uma Bíblia traduzida pelo líder deles. E naquela Bíblia nós começamos a conversar, eu falei, peraí, eu vou buscar a minha. Entrei, peguei a minha Bíblia e começamos a conversar com essas duas pessoas. De repente chega mais um homem com um chapeuzinho na cabeça, postou do lado. Começamos a conversar ali, um papo gostoso. Falei, querido, vocês podem entrar? Claro que sim, vamos entrar. Aí entraram, eu já nem pedi para orar, porque eu sei que eles não gostam de orar. Eu falei, entra. Aí sentamos ali e começamos a conversar. Aí ele disse, sabe por que eu não creio na fé de vocês? Porque vocês falam do Espírito Santo, que existe um Espírito que é uma pessoa. Você vê, sabe, pastor? Aí eles viram que eu era pastor, já tinha me identificado, e disseram, sabe, pastor, está escrito lá em Joel capítulo 2, versículo 28, que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Se o Espírito Santo é uma pessoa, como é que o Espírito Santo pode ser derramado se ele é uma pessoa? Aí eu olhei para ele, eu olhei para aquele homem que estava na minha frente, eu fiz uma pergunta para ele. Falei, em que linguagem o profeta está falando? Daí ele, como assim? Eu falei, não, porque a Bíblia tem três linguagens: linguagem alegórica, linguagem simbólica e linguagem literal. Em que linguagem o profeta está falando? E ele então não sabia responder direito. Eu falei, então eu vou dar uma pequena aula de teologia de graça para você aqui agora. Não falei isso para ele, fica tranquilo, ele ofendeu o coitado do homem. Eu disse, então, vou explicar para ti. O profeta está falando em uma linguagem simbólica. Agora eu vou te levar para uma linguagem literal. Você crê em Jesus? Claro que eu creio. Pois é. Ali está escrito em João capítulo 16: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. Ele havia dito para mim que o Espírito Santo era uma força ativa de Deus, era uma energia de Deus. E eu disse, Jesus diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. Se o Espírito Santo é uma energia, companheiro, dizendo eu a ele, se o Espírito Santo é uma energia ama, energia fala, energia profetiza, energia abraça, energia fica irada, energia fica brava, energia, por exemplo, energia separa obreiros para a obra. Claro que não. Eu falei, pois é, mas está escrito aqui em Atos capítulo 13, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Falei, querido, em Joel 2,28 a linguagem simbólica. Em João capítulo 16, Jesus está dizendo, convém que eu vá, e se eu não for, o Consolador virá até vós. E quando eu for, enviarei outro Consolador. Essa palavra outro que Jesus está dizendo
não é outro de etéreos diferente, é outro de Arnon, igual a mim. Jesus está dizendo: eu sou Deus, Ele é Deus, eu sou eterno, Ele é eterno, eu sou poderoso, Ele é todo poderoso. Ele virá e vai dar continuidade a essa obra. Eles levantaram a minha sala, olharam para mim, olharam para o outro e falaram: não tem jeito de convencer, então melhor ir embora, né? Falaram: calma, vou orar. Não, nós oramos outra vez, fica tranquilo. Foram saindo, glória a Deus. Então, falar sobre o Espírito Santo é uma pessoa é fácil, difícil é provar, porque, por isso é um pouco difícil, porque nós temos que fazer as divisões certas na Bíblia. Para falar sobre o Espírito, devemos falar sobre o Espírito do homem, que tem percepção, intuição e adoração. Temos que falar sobre o Espírito de demônios, que são espíritos que perderam a glória celestial, que são espíritos enganadores. Temos que falar sobre anjos, que são espíritos que possuem a glória de Deus sobre eles. Temos que fazer essas distinções e explicar certamente, porque o Espírito Santo, ele é Deus, presta atenção, ele é Deus e é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Acontece mais ou menos assim na Trindade: Deus arquitetando, Jesus executando na cruz e o Espírito Santo dando forma ao glorioso plano da salvação. Não entendeu? Deixa eu explicar para você. Deus foi e estabeleceu todos os alicerces, colocou os alicerces. Jesus veio, levantou as paredes, colocou a janela, ligou a fiação, colocou o disjuntor certinho. O Espírito Santo veio e colocou energia dentro disso, e a casa se acendeu com a glória do Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Sabe o que aconteceu? Deus te escolheu na eternidade. Jesus veio na cruz, morreu por você. O Espírito Santo atraiu você e te trouxe aqui esta noite. Querido, tu não é salvo porque você é bonitinho, porque você é cheirosinho, porque você é lindinho. Tu é salvo porque você recebeu Jesus e o Espírito Santo habita dentro de você. Quem pode dar um brado de glória a Deus onde você está? Às vezes nós nos enganamos com aquela palavrinha Emanuel, nós gostamos dessa palavra, Emanuel. Aí você pergunta para as pessoas: o que significa Emanuel? A pessoa diz: Deus conosco. Não, Emanuel não é Deus conosco. Isso aí é uma portuguesada que eles colocaram. Se você pegar Emanuel em hebraico e estudar profundamente, você vai descobrir que Emanuel significa Deus dentro do barro. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo habita dentro de você, logo o Espírito Santo habita dentro do barro, que é você. Glória a Deus. Talvez você não parou para pensar ainda, vai parar para pensar nessa noite. Você carrega um tesouro incalculável dentro de ti, e é o Espírito Santo. Com todas as suas fraquezas, com todas as suas debilidades, com todos os seus erros, com todas as suas mazelas, que tem dia que você está segurando o anjo pela asa, tem dia que está brigando com o demônio pensando em desviar, mas mesmo assim o Espírito Santo habita em você, dentro de você. Quem está entendendo isso aqui? Uma das raivas de Satanás é isso: quando ele olha para você, ele não vê a cor do seu cabelo, nem sente o cheiro do teu perfume, nem já as escalas que você usa. Quando o diabo olha para você, está escrito bem no meio da tua testa: propriedade exclusiva de Jesus no nome. Teve um feiticeiro aí em Curitiba que resolveu violar a sepultura de uma jovem evangélica. A jovem morreu, colocaram a jovem lá na sepultura, choraram bastante, foram embora. À noite o feiticeiro foi resolvendo mexer no túmulo. Chegou e falou: vou violar esse túmulo aí. Quando ele foi levar a mão para violar o túmulo, depois de ter pago lá para alguém, né, esquematizar para ele entrar, ele vai violar o túmulo. Quando ele vai mexer no túmulo, um guia maligno aparece perto dele e diz assim: não toque nesse túmulo aí. Falou: por quê? Esse túmulo aí, esse corpo que está aí dentro, pertence ao homem que está sentado naquele trono lá em cima. Não mexe aí. Como é que é? Mas já morreu. Já morreu, mas é propriedade dele. Já morreu, mas é dele. Era santo e é dele. Irmão, presta atenção: o crente fiel, até depois que morre, tem unção de Deus até no cabelo. Quem pode dar glória a Deus por isso nessa noite? Essas são as mensagens menos fáceis. Aí tem as mensagens difíceis. E eu escolhi falar sobre mensagem difícil essa noite. Mensagem difícil. Mensagens que estão relacionadas com a escatologia, que está relacionada com a escatologia bíblica. Porque falando de escatologia bíblica, devemos entender um pouquinho sobre dispersão e regressão de Israel, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, falsa paz, grande tribulação, vinda de Jesus em glória, juízo das nações, reino milenar, Satanás amarrado por demanda, reino milenar e a igreja se misturando com a eternidade após o milênio. Juízo final e depois o milênio. E depois a eternidade com Deus. Essa noite, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, vamos falar só sobre um assunto. O assunto do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. O mundo precisa saber
que Jesus vai voltar. Ele não está voltando, porque quando falamos Jesus está voltando, a expressão parece que vem na nossa mente aquele negócio, ele está vindo e nunca chega. Jesus voltará, glória a Deus, que coisa linda. Ao examinar as Escrituras, encontramos citações e textos que exprimem um dos assuntos referentes à escatologia: o arrebatamento da igreja. Será um dos grandes acontecimentos jamais vistos em toda a história da humanidade, e está prestes a acontecer. Mas antes, algumas ocorrências que virão, como também logo após o arrebatamento. Então, essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante essa semana, os programas de televisão, as mensagens que você ouviu, quantas mensagens sobre o arrebatamento você ouviu? Quantas pregações? Essa pregação parece que está caindo em descréditos nos altares, principalmente na igreja brasileira. É por isso que muitos cristãos estão perdendo essa esperança. Parece que Jesus não vai voltar. Hoje tem pregação para todo gosto, pregação motivacional. Não sou contra, é muito bom. Tem dia que nós precisamos dessa motivação, mas quem tem motivo não precisa de motivação. Existem, meus irmãos, mensagens sobre como ganhar dinheiro, como ficar rico, como ficar próspero. Eu vim essa noite ministrar uma mensagem para você: como ir para o céu e fazer uma renúncia de vida. O mundo precisa saber disso. Talvez você não está observando. Você precisa ler a Bíblia com a mão direita e precisa olhar o jornal com a mão esquerda. Dá uma olhadinha na Síria, o que aconteceu essa semana na Síria. Dá uma na Turquia e atingiu a Síria. Dê uma olhadinha. Comece a olhar. O porquê dos terremotos? Deus permite os terremotos para falar com surdos espirituais. Está escrito na Bíblia. Deus, Ele abala a terra para falar com surdos espirituais. Queridos irmãos, o que significa esse negócio de arrebatamento? Conforme a Bíblia, de estudo pentecostal, o termo arrebatamento deriva da palavra raptus em latim, que significa arrebatado rapidamente com força. O termo latino raptus equivale a harpazo em grego, traduzido por arrebatado, 1 Tessalonicenses 4,17. Esse evento descrito em Tessalonicenses, em 1 Coríntios capítulo 15, refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar com Ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. E a respeito do arrebatamento, o próprio Jesus alertou a todos sobre os sinais que precederiam a sua vinda. Você pode fazer o exame depois, em Mateus 24, versículo 4 a 14, sendo ele um acontecimento inesperado, conforme Mateus capítulo 24, versículo de número 36 ao 44, versículo 36, ele diz: porque naquele dia e hora ninguém sabe. Eu acho interessante que quando Jesus vai tratar o assunto do arrebatamento, ele diz: porque como foi nos dias de Noé, assim será vindo o Filho do Homem. O povo comia, é pecado comer? Não. O povo casava, é pecado casar? Não. O povo bebia, é pecado beber? Não. Depois ele diz assim: e olha, assim como foi o justo Ló, como foi nos dias de Ló, em que o povo negociava, comia, casava, descasava, vivia uma vida normal. Jesus está falando de normalidade de vida. Ele está dizendo que o arrebatamento vai acontecer com normalidade de vida, em que as pessoas estarão trabalhando, estarão na faculdade, estarão andando de um lado para o outro, conversando, negociando, vendendo, comprando, comendo, bebendo, casando, descasando. Ele diz que as pessoas estariam envolvidas nisso, e inesperadamente o arrebatamento aconteceria nesse momento, que as pessoas ficariam desesperadas. Jesus estava nos alertando, queridos irmãos, que haveria uma normalidade no mundo, mesmo diante de todas as catástrofes, mesmo diante de todos os terremotos, das pestilências, das coisas que estão abalando a terra, as pessoas viveriam em normalidade. Você quer ver como o povo está normal? Terremoto na Turquia. Se você for no shopping, o shopping está cheio, as pessoas vivem normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Existe um poder maligno pairando sobre nossa nação de uma maneira terrível, e na surdina estão tentando aprovar leis contra a igreja, e o povo está onde? Na normalidade. Continua normal. Até tem uma mensagem que eu ministrei nesse altar: coisas, meus irmãos, coisas boas que
vai deixar muita gente fora do céu. Eu preguei essa mensagem aqui numa outra ocasião, mas essa noite eu quero alertar você, que por mais que você não perceba, o arrebatamento da igreja está às portas. Amém. Jesus vem aí para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Interessante que Jesus ele diz assim: olha, porque 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 estarão na moinha, um será levado e outro será deixado. 2 estarão na cama e um será levado e outro será deixado. Bom, aí você diz assim, quer dizer que se 2 pessoas levam um e fica um? Se os 2 estiverem preparados, sobe. Jesus está falando de uma pessoa preparada e outra não. Então veja, meus irmãos, que Jesus ali, ele está falando exatamente no fuso horário. Diz: 2 estarão na moinha, esse trabalho era feito pela manhã. 2 estarão no campo, trabalho feito à tarde. E 2 estarão na cama, dormindo. Jesus está falando da noite. Porque se Jesus arrebatar a igreja no Brasil de dia, será noite no Japão e será manhã na Noruega. Jesus já estava mostrando para nós a questão do fuso horário. Nem o fuso horário vai conseguir impedir o arrebatamento da igreja. Aleluia! E o arrebatamento da igreja vai acontecer com uma velocidade tão grande, tamanha, que nenhum aparelho científico será capaz de detectar a velocidade do arrebatamento. Quando piscar, nós já estaremos na glória celestial, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. O arrebatamento da igreja, meus irmãos, existe aqui algo que eu coloquei aqui, momentos antes de acontecer o arrebatamento. O que vai acontecer? Primeiro, a ressurreição daqueles que dormiram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16. Não se refere à ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que vai acontecer depois do milênio. Porque esse evento só ocorrerá depois do milênio. Ou seja, quando Cristo vier à terra para julgar os ímpios, e aí vai acontecer essa ressurreição. Mas o que acontece nesse período então? O que acontece no ato do arrebatamento? Quando você e eu, se porventura estivermos vivos, formos arrebatados, quando chegarmos nas nuvens, e quando a Bíblia fala nuvens, não é essa nuvem que você vê aí no céu, essas nuvenzinhas aí não. Mas Jesus está falando de nuvens, está falando de milhares e milhões de anos-luz aqui. Quando chegarmos lá nos ares, que a Bíblia em grego chama de bema, chama de tribunal, chama de lugar elevado, quando chegarmos nesse ambiente, uma nuvem luminosa de glória vai esconder a igreja do mundo, e a igreja estará envolvida em um mistério chamado mistério de Deus em Cristo. Preste atenção no que eu estou dizendo para você essa noite, que quando você chegar lá, você vai olhar para mim e dizer: eu não sabia. Eu vou dizer: eu preguei para você naquele culto que isso ia acontecer. Então preste atenção. Então quando chegarmos lá, nós já iremos encontrar todos os que morreram em Cristo ressuscitados. Glória a Deus. Não, você não entendeu nada. Você deu glória, você não entendeu. Eu estou dizendo que morreram pessoas esmagadas, crentes morreram esmagados, crentes morreram queimados, crentes foram assassinados, jogados nos mares. Ninguém sabe onde está. Onde está o corpo desse crente? Outros foram cremados, viraram cinzas, desapareceram. E quando você chega lá, você vai ver eles em perfeita condição de saúde, olhando para você dizendo: eu estava aqui esperando. Glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui esta noite? É tão glorioso o ato do arrebatamento. E olha que Paulo foi o maior teólogo depois de Jesus. O maior teólogo depois de Jesus, quando vai tratar o assunto do arrebatamento, ele diz: para mim é um mistério. Irmãos, Paulo não era aquele doutor sabe tudo. Ele disse: para mim é um mistério. Porque o corruptível será revestido da incorruptibilidade, o mortal será revestido da imortalidade. E quando o corruptível for revestido da incorruptibilidade, eu estudei bastante para falar essa palavra hoje, e for revestido da incorruptibilidade, o mortal for revestido da imortalidade, então diremos: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Não se preocupe com o crente que morreu, não tem nem a cinza mais. Deus sabe onde esse crente está. Quem está entendendo isso aqui? Deus sabe aonde esse crente está. Quando acontecer o ato do arrebatamento, o crente que não tinha perna vai chegar com as duas. O crente que não tinha braço vai chegar com os dois. O crente cego vai chegar enxergando. O mudo vai chegar falando. O surdo vai chegar ouvindo. O débil mental vai chegar em perfeito juízo, naquela perfeição adâmica, e estará diante do Senhor. E quando você e eu chegarmos lá, eles já estarão lá nos aguardando. Deixa eu perguntar: quem crê nesse tipo de pregação ainda? Não, glória a Deus, se você quer. Que hoje tem pregação para todo gosto. Mas vamos voltar para cá. O arrebatamento da igreja é algo tão glorioso, porque em momentos antes do arrebatamento,
Cristo ressuscitará todos aqueles que morreram em Cristo. Será ressuscitado. O que acontece, pastor Daniel, se eu morrer agora? Vou te fazer uma pergunta. Quem é mãe aqui deu luz à criança de maneira natural? Várias irmãs. Quando você pegou a criança do colo, você levou para casa só a criança ou levou a placenta junto para casa? Quem descartou a placenta aqui? Deixou lá no hospital, um pedaço de placenta ficou para lá, descartado. Ninguém quer trazer aquilo para casa, né? Mas a criança você trouxe. Assim é o ato da morte. Quando você morre, placenta, corpo, sepultura. E a tua verdadeira pessoa, que é você, a tua alma unida pelo Espírito, sobe ao paraíso em encontro de Deus. Aleluia. Você não crê nisso, pastor? Está na igreja errada. Eu creio nisso. Imagine que isso aqui, olhem para mim, todos vocês. Imagine que isso aqui, ó. Vou pegar a capinha desse microfone. Essa capinha aqui, ó. No microfone é o planeta Terra. Quem está vendo, diga bem. Amém. Em volta aqui tem um círculo, vamos chamar de universo. Aqui dentro desse círculo chamado universo, está todas as estrelas, todos os planetas. Quem está vendo, diga bem. Amém. E toda essa igreja aqui é o céu. Em volta disso. Agora, Deus, nem mesmo no céu Deus está, porque a Bíblia diz que o céu não comporta a glória de Deus. Deus está em um lugar chamado Monte Santo do Senhor, que está acima de todas essas coisas. E de lá, Deus sabe o passado, o presente e o futuro. E nesse futuro que Deus está, esse arrebatamento que nós estamos aguardando, na presciência de Deus já aconteceu, Ele já sabe tudo que aconteceu. A boda do cordeiro, tudo já aconteceu na presciência de Deus. Nós só fazemos parte de um plano definido pelo Senhor. Pastor, tu acredita na predestinação? Como é que o senhor crê nessa coisa de predestinação? Irmão, não vou entrar nesses méritos essa noite, embora eu seja arminiano, não vou entrar na questão do calvinista aqui essa noite, mas tanto Calvino como Arminio vão ver os dois no céu. Glória a Deus. Porque o problema não é a questão da predestinação, não é a questão da eleição, não é a questão do evangelho da revelação. A questão aqui é aceitar Jesus como Salvador, se quiser morar no céu, quiser morar na presença de Deus. Veja que o arrebatamento da igreja, a primeira coisa que acontece, aqueles que durante a ressurreição dos que dormirem em Cristo, estará acontecendo a transformação dos crentes que estiverem vivos, e juntos com eles haverá esse encontro nos ares. Você consegue imaginar a cena? Às vezes eu viajo um pouco isso aqui, porque hoje, com a facilidade da internet aí, a pessoa viaja para outro país, não consegue conversar. Mas eu sou do tempo que escrevia carta ainda. Quem é desse tempo aí? Levante a mão. Não vou nem dizer que vocês estão envelhecendo, que eu vou me incluir aí, tá? Então, eu tenho uma carta, escrevíamos carta. Quando nos apaixonávamos no tempo da adolescência, escrevia uma cartinha. E as meninas escreviam uma cartinha, enchiam aquele perfuminho de pau, mandavam, esperavam uma semana para a cartinha chegar, a gente abria para ler, cheio de coraçãozinho. Aleluia! Quem não viveu isso, você não viveu, desculpa. Vivemos isso. O primeiro, aquele primeiro amor de adolescente. Mas tinha coisa um pouquinho pior do que isso. Quando alguém da nossa família viajava, nós nem sabíamos se tinham chegado direito na cidade. Ou escrevíamos uma carta, ou recebíamos uma ligação num orelhão perto de casa. Aí o dono do orelhão vinha do bar, vinha correndo e dizia: ó, estou ligando para ti lá no orelhão. Quem viveu esse tempo na vida? Hoje não. Agora imagina, irmãos, você vai até a rodoviária, coloca alguém no ônibus, a pessoa vai, ou no aeroporto, o avião vai, e você fica com saudade daquela pessoa, mas ela vai chegar no outro país, vai mandar uma mensagem para você que chegou bem. Aí você consegue matar um pouco a saudade. Agora, quando você vai até o cemitério e sepulta alguém da sua família e você volta para casa, você sabe que você não vai mais ver aquela pessoa. Humanamente falando, a saudade aperta. Mas eu tenho uma notícia boa para você essa noite. Aleluia! Há um porto celestial. Há uma rodoviária celestial. Vou dizer para você que quando chegarmos lá, todos estarão lá nos aguardando. Oh glória, o teu pai estará lá, o teu pai que era crente, a tua mãe estará lá, seu irmão, seu primo, sua prima, seu tio, sua tia, teu pastor. Quando você chegar lá, você vai vê-lo, você
vai vê-la perfeita, perfeita. Você vai olhar para Ele e você vai gastar talvez uns 10 mil anos contando todo o plano da salvação e como você chegou lá. Está chegando a hora, senhoras e senhores, de matarmos a saudade eterna. Glória! Quando eu falo de arrebatamento, estou falando que está chegando o momento em que a nossa saudade, meus irmãos, será compensada com um abraço eterno. Glória a Deus. Oh, glória! Quem prometeu isso não fui eu, quem prometeu isso foi Jesus Cristo. Quem pode dar glória a Jesus esta noite? Ele prometeu para nós. Ele disse: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vos também. Sabe o que Jesus está dizendo? A casa que eu moro, você vai morar. Você não entendeu, Jesus está dizendo: a casa que eu moro, você vai morar. A mesa que eu sento, você vai se assentar. A comida que eu como, você vai comer. Está chegando a hora, e ele disse para os discípulos: eu estou ministrando a última ceia para vocês, mas está chegando a hora em que essa ceia será na eternidade, na glória celestial. Queridos irmãos e amigos, o arrebatamento da igreja é uma realidade. Eu tenho pessoas que já estão nesse porto celestial me aguardando. Existem pessoas que foram grandes amigos, que na hora da morte me disseram: irmão Daniel, eu era jovem na época, eu estou indo, mas eu te espero lá, não desista, eu te espero lá. Está chegando a hora do encontro. Está chegando a hora, meus irmãos, em que encontraremos essas pessoas. Glória a Deus. Mas primeiro, eu quero ver o rosto sacrosanto de Jesus. Eu quero olhar para Ele. Glória a Deus. Um dia tentaram fazer uma briga entre John Wesley e George Whitefield. Os dois eram contemporâneos. Só que um era calvinista e o outro era arminiano. Aí chegaram e perguntaram para George Whitefield, perguntaram para ele assim: o que você diz? O que você acha de John Wesley? Então ele olhou e disse: John Wesley é um homem santo, e eu gostaria que ele fizesse minha cerimônia fúnebre. E aconteceu. Só que foram perguntar para John Wesley o que ele achava de George Whitefield. O que você acha dele? Você acha que ele vai estar no céu? John Wesley falou: não. A pergunta foi: você acha que você vai vê-lo no céu? Ele disse: eu não vou ver. Não é? Não vai para o céu? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele vai estar tão perto de Jesus que eu não vou ter a possibilidade de chegar para ele. De tão santo que ele é. Isso é evangelho. O evangelho não é uma coisa para esta vida apenas, senhoras e senhores. O evangelho não é um culto de quarta-feira, um culto de domingo. O evangelho é você viver aguardando a volta de Jesus, sabendo que você vai ver Jesus e rever as pessoas. Aleluia! Pastor, eu vou conhecê-los lá. Primeiro, o céu não é manicômio. Nós operamos em uma pequenina de 100%, uma pequena porcentagem do nosso cérebro, e o grande Einstein usou 8,9% da sua capacidade mental, e foi um gênio. Após o arrebatamento, nós atingiremos a perfeição adâmica antes do pecado. Glória! Você tem noção que é 100% do teu cérebro funcionando? Quando você chegar lá, e os discípulos disseram: Senhor, quando chegarmos lá, como vai ser? E Jesus disse: quando vocês chegarem lá, nesse momento, nada me perguntareis. Sabe o que Jesus está dizendo? Que no ato da transformação do nosso corpo, virá de fábrica a perfeição eterna. Eu te conhecerei lá, você me conhecerá lá, e juntos nós degustaremos do maná celestial.
Glória a Deus. Pastor, e uma mulher que foi casada, o sentimento lá é de irmão. Olha a doutrina, Mateus 22, olha a doutrina. Lá seremos semelhantes, Jesus disse: errais conhecendo o poder de Deus e nem as Escrituras, porque na ressurreição seremos semelhantes aos anjos. Nos conheceremos, mas não mais no sentimento terreno, mas nos conheceremos em outra dimensão. Diga isso para 3 pessoas: nos conheceremos em outra dimensão. Lá não precisa você chegar lá e falar os mais de 6.000 idiomas e dialetos. Em Atos capítulo 2 já nos revela como é que vai ser a comunicação no céu. E todos os ouviam falar na sua própria língua. Eles falavam, o povo entendia. Lá no céu vai ter povos de todas as tribos, línguas e nações. Então, um crente inglês que estiver lá, ele vai falar contigo em inglês, você vai entender tudo. Você vai falar com ele em português, ele vai entender tudo. E quando você quiser, você pode falar na língua dos anjos também, porque todos os idiomas estarão dentro de nós. Olhe 3 irmãos perto de você e diga: isso não é utopia cristã, isso é céu. Glória a Deus. Imagine que você nunca mais vai passar em frente a um cemitério. Nunca mais um telefone, nenhum telefone, porque nem telefone tem, mas não vai tocar um telefone à noite dizendo que alguém da tua família morreu. Lá você não vai dormir preocupado, porque lá você não dorme. Não tem necessidade de dormir, porque o seu corpo é um corpo ressurreto, glorificado, eterno. Você estará envolto em glória. Você será vestido de louvor. Você será vestido de glória. Você vai ser vestido de adoração. Você vai ser vestido de perfeição. E você estará diante do Senhor rejuvenescido. O profeta Isaías diz: porque teu orvalho, ó Deus, percorrerá a terra, ressuscitará o meu cadáver, e então rejuvenescido eu te adorarei. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todas as rugas do teu rosto desaparecerão. Esse céu. Eu vi, esposa, o mundo precisa saber disso. Glória a Deus. Pastor, mas lá no céu tem ancião. Mas ancião, Deus está com ele lá. Mas nós chegaremos a uma perfeição eterna. Agora veja uma outra curiosidade para quase encerrar. Glorioso, eu gosto disso. Os anjos, eles possuem um corpo espiritual de glória. Diga comigo: corpo espiritual de glória. Olha 3 irmãos e diga: você terá um corpo humano glorificado. Os anjos vão ficar olhando para você assim. Você acha que convive comigo? Quem é que concorda que os anjos não são oniscientes? Eles não são oniscientes como Deus, não são. Eles conhecem o que Deus ensina a eles. Agora os anjos, imagina os anjos olhando para o teu corpo e dizendo: que coisa humano, glorificado. Nunca vi isso. Porque tem anjo que nunca saiu do céu, então ele não sabe. Quando você chegar lá, vai ficar admirado. Inclusive está cheio deles aqui esta noite. Estão todos quietinhos agora ouvindo a palavra também, porque eles não sabem o que o Espírito Santo vai falar. Eles também estão aqui ouvindo. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ele vai olhar, olha o corpo dele, olha que lindo. E a Bíblia diz, irmãos, que a uns Deus vai dar glória da lua, a outros Deus vai dar glória do sol, a outros Deus vai dar glória das estrelas. Quem quer ter a glória das estrelas aqui, levanta a mão. A Bíblia diz: aquele que muito ensina a justiça vai resplandecer como estrelas no firmamento. Meu Pai, que coisa maravilhosa. Vamos lá para encerrar. Agora, meus irmãos, a igreja é arrebatada. Imagine que aconteceu agora o arrebatamento. Subimos. O que é que vai acontecer? Vamos ficar olhando uma luz verde, dizendo santo, santo, santo para sempre? Não. Para onde vamos, pastor? Nós iremos para o tribunal de Cristo. Mas como será então o arrebatamento da igreja? Será primeiro como relâmpago, Mateus 24, 27. Interessante, quando Jesus vai falar sobre o arrebatamento da igreja, ele fala: virei como relâmpago. Ele não diz como raio. Quando ele fala de Satanás, ele diz: eu via Satanás descer do céu como raio. Mas quando vai falar dele, ele fala relâmpago. Quem é maior, o raio ou o relâmpago? O raio, você sabe quando ele vai cair. A ciência consegue ver onde o raio caiu. Agora o relâmpago eles não conseguem precisar nem quando vai acontecer, nem a extensão do relâmpago. Glória a Deus. É um piscar de olhos.
Olhe 3 irmãos e diga assim, ó: não se prenda a nada neste mundo que você não possa abandonar em piscar de olhos, porque esta é a velocidade do arrebatamento da igreja. Quem pode encher nessa casa de glória a Deus? Relâmpago será no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 56. Será como a tomada do profeta Elias. 2 Reis 2:11. Aleluia! Oh glória! Aleluia! O que vai sobrar para algumas pessoas aqui na terra só a sua capa, vai ficar só o paletó, pá, caiu. Cadê? Onde está? Ninguém sabe. E nós, quando eles estão nos procurando, porque as delegacias procuram de pessoas desaparecidas, vai congestionar todas as linhas, vai ser um desespero. E quando eles estiverem nesse desespero, você e eu estaremos, aleluia, no tribunal de Cristo, recebendo o galardão. Deixa eu perguntar, quem vai comigo para o arrebatamento? Quem vai? Estou vendo que vocês estão muito quietos. Glória a Deus. Após o arrebatamento começará, meus irmãos, então o julgamento dos crentes, e esses receberão recompensa. Só que esse julgamento não implicará em salvação ou condenação, mas para ser galardoado segundo as suas obras, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal, segundo os Coríntios 5:10. Nesse julgamento o juiz não fará exceção, todos hão de ser julgados. Romanos 14, 11 a 12, 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 5, 10, todos serão julgados, estarão diante do Senhor. E sabe como é que vai ser o julgamento de Jesus? Ele só vai olhar para você, olhos como chama de fogo, vai perscrutar o juiz, e tudo que você fez vai ser revelado no olhar dele, se foi verdade ou se foi mentira. E depois disso ele diz: teu prêmio é tanto. Tem gente que acha que vai chegar no céu e vai receber uma coroa que não vai conseguir nem andar, porque ganhou milhares de almas. Vai ganhar uma coroa com uma pedrinha só. Mas tem mulheres que você nunca viu, que subiu ao altar para pregar, e quando colocar a coroa na cabeça dessa mulher, aleluia, vai ser tão glorioso isso. Porque, meus irmãos, que coisa linda isso aqui. Porque às vezes nós pregamos, 50 pessoas vêm na frente, aceita Jesus como Salvador, e nós ficamos todo bobinho, ganhei 50 almas. Na verdade não, eu preguei com 50 almas aqui para frente. O que vai acontecer é quem vai receber esse galardão? Aquelas pessoas que convidaram essas 50 pessoas para vir aqui. Esses receberão o galardão na presença de Deus. Eu te faço uma pergunta. Se Jesus te chamasse agora para esse tribunal e olhasse para você nos teus olhos, e olhasse todas as obras das suas mãos, porque lá Jesus, eu penso que Jesus não vai olhar para você e vai dizer: quantos diplomas você tem? Quantas línguas você fala? Quantos cursos teológicos você fez? Quantos louvores você cantou? Quantas pregação você fez? Jesus só vai dizer assim: mostre-me as tuas mãos. E você só vai fazer assim, ele vai dar uma olhadinha na tua mão e vai dizer: teu galardão é tanto, só de olhar. Porque a Bíblia diz que ele, depois de concluir o plano da salvação, disse: estou satisfeito com o trabalho que eu fiz com as minhas mãos. Quando pergunta para Jesus: o que fizeste pela humanidade? Ele abre as mãos, esse furo já está lá. Vai ser a mesma coisa que ele vai fazer para nós. Ele vai olhar e vai perguntar: mostre-me as tuas mãos. E você vai dizer: Senhor, pouco que eu fiz com amor. Ei, irmão, até aquela grama que você cortou para a igreja sem reclamar, registrado. Até aquele banheiro que você limpou sem reclamar, está registrado. Até aquela pessoa que você convidou para vir para a igreja, está registrado. Aleluia. Glória a Deus. Até aquele bolo que você mandou para a pastora, está registrado. Está registrado. 3 coisas nós levaremos para lá. 3 coisas deixaremos aqui. Quais são as 3 coisas que levaremos, pastor Daniel? Diga comigo: ouro. Mais forte: ouro. Pedras preciosas. Diga agora, ficando velho, né, gente? São 3, já li para a terceira. Mas, prata, redenção. Também pode ser prata. Nós levaremos essas coisas, e 3 coisas vamos deixar aqui, que é madeira, feno e palha. Isso eu lembrei: madeira, feno e palha. Ficam aqui, porque são obras do corpo, não tem valor. Você pagar imposto em dia é bom, mas não vale para galardão. Não furar o sinal vermelho é bom, mas não vale para galardão. Isso fica tudo aqui. Agora, o que
as obras de ouros, as pedras preciosas, essas coisas que estão relacionadas à vida espiritual, você leva contigo. Esse culto aqui, você vai lembrar dele na eternidade. Irmãos, quando acontecerá então o tribunal de Cristo? Após o arrebatamento da igreja, conforme Romanos 14:10, 2 Coríntios 5:10. Antes da festa de casamento de Cristo com a igreja, ou seja, antes da boda do Cordeiro. Quem já foi numa festa de formatura aqui? A pessoa recebe o diploma e depois tem a festa de... Quando você chegar diante de Jesus no tribunal, você vai ser coroado, vai receber galardão, depois coroado com o seu galardão, você vai para a festa. Você tem noção como é que vai ser essa mesa? Você já parou para pensar nisso? Você vai olhar do lado, as pessoas que estarão ali te recebendo são os anjos. E Jesus disse: virão muitos do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó estarão na mesa. O amigo do esposo, que eu vou provocar vocês essa noite. Jesus disse: naquele dia apresentarei o amigo do esposo. Pergunta para o irmão da Dolores: quem é o amigo do esposo? Jesus vai apresentar João Batista para você. Esse é João Batista que veio abrir o caminho para mim. Aleluia. Você vai olhar de um lado da mesa, vai estar Elias sentado. Você vai olhar do outro lado, vai estar Eliseu. Vai lá na frente, vai estar Isaías. Do outro lado, Jeremias. Você fala: o que é isso? Que mesa é essa? Vai olhar do lado, vai estar teu pai, tua mãe, teu tio. E você diz assim: pastor, e aí, na hora de passar a ceia, vai ser os anjos, vai pegar a bandejinha e ficar levando a ceia para todo mundo? É a pergunta que as pessoas fazem. Fica o irmão do teu lado e aprende a doutrina agora. A doutrina da onipresença. Quando você estiver pegando a ceia na mão de Jesus, todos estarão juntos, porque Jesus é onipresente. Ele vai estar do lado que você olhar no céu, vai estar projetado o rosto dele. Glória a Deus. Você olhou para cá, aqui está aqui, olhou para aqui, está aqui, olhou para lá, porque ele é eterno. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Pega na mão do teu irmão e diga assim: se você não crê, esse tipo de pregação não está ruim demais. Tem que se converter de novo. É desse jeito. Como será então esse julgamento, juiz? Desse julgamento será o próprio Jesus. Mas nesse momento tudo será conhecido como? O que vai conhecer lá? Os segredos. Marcos 4:22, Romanos 2:16. O caráter do crente, Romanos 2:5-11. As nossas palavras, Mateus 12:36-37. As nossas boas obras, Efésios 6:8. As nossas atitudes, Mateus 5:22. Os nossos motivos, 1 Coríntios 4:5. Nossa falta de amor, Colossenses 3:23, Colossenses 4:1. As nossas obras ministeriais, 1 Coríntios 3:13. Nesse julgamento os crentes receberão seus galardões segundo as suas obras. Aleluia! E eu vou fechar dizendo para você: o arrebatamento da igreja deve ser aguardado por todos os crentes em Jesus no mundo, pois será a vitória final para os que permanecerem fiéis a Ele. E essa é a primeira parte, meus irmãos, apenas uma fagulha do que vai acontecer. Porque é mais ou menos isso aqui: Jesus arrebata a igreja, vamos ao tribunal de Cristo, do tribunal de Cristo para as boas do Cordeiro, na terra, falsa paz, grande tribulação, 7 anos após o arrebatamento, Jesus vem com a igreja glorificada, estabelece lá em Israel os 12 tronos, vê o juízo das nações, bode e ovelha. Quem são os bodes? Que se uniram ao anticristo e contra Israel são os bodes. Quem são as ovelhas? As ovelhas são aqueles que não se uniram ao anticristo e não foram contra Israel. Estas ovelhas, e por incrível que pareça, a Bíblia diz que naquele dia o Egito será preservado, porque o Egito vai ficar a favor de Israel na grande tribulação, mas é uma outra mensagem para outra ocasião. Olha que coisa linda. E Jesus vai preservar o Egito primeiro, porque o Egito preservou o seu povo e guardou ele quando era criança, e agora guardou Israel na grande tribulação também. E Deus vai poupar o Egito na grande tribulação, mas é uma outra ocasião. Eu falo sobre isso. E Jesus agora, juiz das nações, e bode e ovelha, separação, bode e ovelha, inferno, vai embora direto para o inferno junto com Satanás, e o anticristo é lançado, o anticristo é lançado lá de fogo, Satanás amarrado por 1000 anos,
e os ímpios que se uniram ao anticristo na grande tribulação, lançados também no inferno. Jesus estabelece um reino milenário, e as pessoas que não se uniram ao anticristo, terão seus corpos readaptados para suportar nossa presença aqui, porque nós estaremos glorificados, e então 1000 anos Jesus vai reinar sobre este mundo, e nesse período que ele estiver governando, todos os armamentos de guerra vai ser transformado em objeto para trabalhar na terra, porque a terra vai ser agrícola, vai ter melancia que você vai poder entrar num lado e sair do outro lado, tão grande que vai ser, cacho de uva, que vai precisar de 10 homens para carregar um cacho de uva, a terra vai ser próspera durante 1000 anos. Então olhe para mim para fechar a mensagem: o futuro deste mundo não está na mão do presidente da República Federativa do Brasil, nem de qualquer presidente desse mundo. O futuro dessa terra está nas mãos sacrossantas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: o mundo precisa saber disso. O mundo tem que saber que Jesus vai governar de mar a mar. Glória a Deus. Cada um, irmão que está ao teu lado, diga assim: qual vai ser o nome da capital do milênio? Pergunta para ele. Vai ser a Brasília do milênio, vai ser Israel. Glória a Deus. A cidade santa vai pairar como um satélite bem em cima de Israel, e toda a terra será iluminada. 12 portas se abrem, você e eu estaremos na cidade santa, ajudando Jesus a governar. Se você não quer isso na tua vida, eu quero. Fique em pé, glória a Deus. Só isso. Tem como falar muito aqui, né? Venha fazer um curso domingo aqui de manhã. Vamos falar sobre isso na apostila. Glória a Deus.